Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Uma alegria muito grande podermos aqui reiterar essa oportunidade do estudo. Hoje nós vamos estar estudando, ainda na primeira parte, o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, na primeira parte, que serão as questões de 37 a 59, é bastante extenso. Na verdade, nós vamos estar falando o que o Livro dos Espíritos nos traz a respeito da criação, né? Bem, toda a continuidade de ciência agora, né? Fazendo bem essa pegada. Então ele fala formação dos mundos, formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, essa é uma questão, adâmica ou não, né? Diversidade da humanidade, a pluralidade dos mundos, que é algo que falamos tanto na doutrina e que muitos no passado achavam isso muito estranho, mesmo quando falava Jesus, deixou dito e foi colocado que muitos são as moradas do meu Pai, e ninguém queria entender muito bem isso. Bom, para começar, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse modelo e guia da humanidade, ele que veio aqui para nos dividir do antes e do depois de espíritos que somos jornadeiros aqui nesse planeta também, pois muitas são as moradas do meu Pai, para que possamos fazer desse momento do estudo o melhor das nossas reflexões e das nossas ações, botando em prática o que esse conhecimento pode nos abrir de horizontes. Agradecidos então que somos pela oportunidade do estudo, damos início ao que será tratado hoje. Bom, o estudo hoje é para o dia 20 de novembro de 2021, tá? Só para fazer um registro de tempo. E quando ele está aqui falando da criação, nós temos que levar em conta que o Livro dos Espíritos, essa edição expandida, foi de 1857. Se nós olharmos toda a evolução do que Kardec colocou na doutrina no Pentateuco, que foram 5 livros, nós vamos ver que em 1868, o último livro, a Gênese, já traz um comportamento sobre a ciência um pouco mais avançado, 11 anos, só 11 anos, lá no século XIX. Nós estamos falando bastante tempo atrás, né, para a gente. E há uma modificação. Então, para falarmos sobre o que está colocado aqui no Livro dos Espíritos hoje, trazendo para os tempos de hoje, eu evoquei aqui uma busca para mim, que é a Gênese, a própria Gênese, no capítulo 1º, né? Lá no item 55, quando ele vai tratando o último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições, ele diz aqui assim, já mais ao final, o Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado. Olha só, Kardec, depois da execução da edição do Livro dos Espíritos, 11 anos depois, com a Gênese, trazendo um aperto, uma forma mais segura de tratar sobre a condição da ciência enquanto a doutrina a olha, a percebe e a tem como um dos seus pilares. E ele coloca mais à frente, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas demonstrar estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então não há o absoluto, a evolução. Isso aqui está na Gênese, está ali no Pentateuco de Kardec. Então vamos buscar aqui a primeira questão, que eu acho que formação dos mundos é a questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Bom, então, o universo, para nós aqui, nós temos a teoria do Big Bang. Teoria. A ciência hoje teoriza, é o que se aproxima mais com todos os elementos de evolução da nossa ciência, que é extraordinária.
e que mostra que o universo acontece já desde o Big Bang, né? Então, desse fato de ocorrência de bilhões de anos, a gente dá uma avançadinha, rapidinho, né? E fica com 4,5 bilhões para a formação do nosso planeta. Então, o universo lá, 11 bilhões do Big Bang. Agora, essa teoria do Big Bang é a que está mais corrente. Hoje, ela se confronta com teorias, por exemplo, do multiverso, né? Quando nós estamos falando do universo, para a ciência sempre relata que toda a teoria dela é em vista de um universo observável, com os nossos telescópios, as nossos cálculos matemáticos, tudo que a ciência avança, tudo que os astrofísicos promovem, vai ao encontro de se dizer universo observável. Portanto, mesmo que não admitam uma ideia de infinito absoluto, essa finitude ainda não foi demonstrada cientificamente. Então, quando ele está dizendo aqui o universo, né, que abrange a infinidade dos mundos, veja bem, a infinidade, a infinitude dos mundos que vemos e do que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, como os fluidos que o enchem. Essa parte aqui eu vou querer guardar com vocês ao longo desses minutos que nós vamos ter, quando ele está falando dos fluidos que o enchem no universo. Então ele voltou, né, que fora de dúvida, o universo foi criado por Deus. Alguns afirmam, e a ciência determina isso como criacionismo, né? Ela compara o catolicismo, o judaísmo, o budismo, enfim, o islamismo, cada um tratando essa vista do universo. Se nós formos olhar pelo ponto de vista só do nosso planeta, o que já dá prova de uma certa confusão, porque, na verdade, é a expressão de uma sensação de espíritos que lá atrás traziam a sua ideia das suas experiências passadas. Então, se o universo não existe desde sempre, ele tem uma origem, pois que quem existe desde sempre é Deus, e aí não adianta perguntar nem ao Livro dos Espíritos, porque eles vão dizer que a nossa incompreensão está longe da capacidade de absorver qualquer uma dessas informações. A gente vê o seguinte, a ciência traz a teoria de que no nosso planeta são 4,5 bilhões de anos formado, né? Formado não na forma gasosa, já na forma sólida. O Sol tem 4,6 bilhões de anos, uma diferençazinha aí. E que a vida, aqui a gente tem que trazer ciência, não adianta ficar com o foco como se fosse uma teoria religiosa, ela não vai encontrar amparo. Volto a lhes dizer, o Livro dos Espíritos, editado em 1857, a Gênese já em 1868, 11 anos depois traz uma grande diferença, e nós vamos ter uma outra obra aqui, auxiliar, entre tantas que já foram produzidas, que traz um pouquinho mais para corroborar com o que a gente está colocando aqui hoje. Então, o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. E para uma religião cristã, nossos irmãos católicos, nós temos um pouco menos de 5.000 anos. Isso é impossível. Já temos datados aqui povos cientificamente comprovados que já existiram muito antes disso, né? Não haveria tempo para o nosso planeta ter uma evolução geológica, que a geologia é uma ciência de muita certeza, né? De muitos cálculos e muita certeza, com 5.000 anos. Né? Geologicamente está provado. Né? Você faz os recortes, né, e vê todas as camadas do nosso solo, você vai tendo a evolução do planeta. A nossa formação é impossível 5.000 anos, mas teorizam sobre isso. Então, ele coloca, dá esse espaço. Uma parte que ficou bastante interessante, poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação do mundo, na Terra, por exemplo,
nada posso dizer a respeito, porque só o Criador sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Aqui vai entrar a teoria da formação de supernova hoje, é a questão 42. Nós vamos ter a formação do buraco negro, tudo que antecede a própria formação do planeta, até uma coisa que a gente vai tentar um pouco mais à frente colocar também, mas o Sol é finito, tá? E sem Sol, nós, na formação atual, nessa formação de planeta que temos, oceano, 2/3, terra, vida em cima do planeta como nós a conhecemos, sem Sol inexiste, acaba. Inclusive está provado que uma grande guerra mundial, a questão não seria só a explosão de várias bombas atômicas a destruir fisicamente tudo. Haveria uma formação de uma camada tão negra em torno do planeta que não passaria o Sol. Nós estaríamos entrando em extinção por ausência da luz solar. Então, vamos lá. Estamos falando em ausência da luz solar. Isso é ótimo. Quando começou a Terra a ser povoada? Aqui é a questão 43, formação dos seres vivos. Quando começou? Ele pergunta lá em 1857, já tinha o encontro com a ciência, claro, mas ele queria. No começo tudo era o caos, aquela formação. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou seu lugar, apareceram todos os seres vivos apropriados ao estado do globo. E ele vai falar aqui mais à frente do germen, que já estava apropriado. Bom, a teoria da ciência hoje, tirando o criacionismo, a teoria que eles consideram crível para os dias de hoje, não quer dizer que seja absoluta, volto a dizer, é uma teoria que está em evolução, ela pode estar parada por muitos anos e, de repente, alguém, através de suas pesquisas, evolui, eleva essa condição, é de que há 3,8 bilhões de anos, a formação de organismos, né, compostos, né, que estavam sobre a Terra, depois de toda uma movimentação, já com a formação do líquido maravilhoso, a água, esse composto orgânico foi carreado da Terra, da superfície, não sei te dizer, não vou saber afirmar, teríamos que estudar mais, e acho que ninguém afirma tanto, se rochoso, terra simples, enfim, foi carreado para os oceanos, que já estavam numa formação extraordinária. E lá no fundo começou o desenvolvimento de vida orgânica, quer dizer, a teoria pela ciência é que a nossa vida evolui a partir de 3,8 bilhões sobre a Terra e emerge, né, do mar para a Terra, a gente sobe. Existem várias teorias mostrando a cauda, mostrando alguns animais que ainda têm essa ligação bastante proeminente na sua formação física, mas não é a questão de agora. Mas é essa química que produz essa mudança desse composto orgânico para a vida, que começa unicelular e vai se desenvolvendo. E ele coloca aqui, né, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Olha a pegada. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Há, inclusive, uma teoria dizendo que parte da vida começa no planeta através de um modelo unicelular que vem de fora, através do impacto de um grande meteoro que dissemina a vida no planeta e começa a produzir essa mobilidade. Bem, isso é antes. Mas ele pergunta, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Bom, nós vamos separar aqui um pouquinho para que não haja confusão, tá? Os seres vivos são a expressão corpórea nossa, seres vivos, né? Então, nós, os nossos irmãos animais, a expressão das plantas, enfim, todo o composto de vida do planeta. Ele fica perguntando, ele diz assim, a Terra lhes continha o germe que aguardava o momento favorável para se desenvolverem. É a questão 44 e vai ao encontro. Quando ele diz, a Terra lhes continha o germe, que ele coloca para e passo, né, a informação. E a teoria de que a vida começa na Terra carreada para o oceano, esse composto orgânico tem essa formação que surge dos mares para ter a formação da nossa vida. Nós mesmos, como
bípedes, ereto, né? Vamos nos separar dos nossos irmãos símios há 6 milhões de anos atrás. É o que a ciência nos traz. 6 milhões de anos atrás. Quer dizer, muito pouco tempo, gente, considerando... quer dizer, é bastante mais, muito mais tempo do que os 5 mil anos que estariam aí dizendo da formação do nosso planeta, como está aí no Velho Testamento, enfim, que não corresponde, né? Não corresponde. Isso é um fato que a ciência já comprovou. Não adianta se agarrar a isso, porque só vai trazer mais constrangimento e endurecimento numa possibilidade de uma relação de desenvolvimento para o futuro, né? Que é a questão de unificar ciência e religião, né? Que é o que exatamente a doutrina espírita, quando acontece lá, naquele momento, através de Kardec, busca exatamente trazer, porque havia um afastamento já muito grave entre ciência e religião, por causa do absolutismo e dos dogmas, e pelo que a ciência provava, já mostrava ser diferente. Mas a ciência também determina que Deus não existe, não. A ciência diz, alguns cientistas, não todos, dizem não poder acreditar numa divindade que não é provável. Não provam, não pode ser provada. Bem, para isso nós temos várias respostas. Eu adoro, inclusive, a colocação que Divaldo faz. Basta olhar em torno do planeta e olhar se tudo isso é um acaso. Basta olhar para o céu, para o firmamento e perceber que aquela explosão de estrelas, que aquele infinito que conseguimos vislumbrar, talvez usando até o termo que a ciência mesmo, do universo observável, ou seja, aquilo que é observável aos nossos olhos, simples lentes, né, que temos, pode ser contestado. Mas a ciência contesta a existência, mas não prova a não existência. Não deu para provar. É desafiado e não se consegue provar. Bom, não entrando em polêmicas aqui para a nossa aula, o texto é muito longo, vou repetir, é da 37 a 59, tem que ler. 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos na Terra? Aqui ficou um pouco contestável assim na colocação, mas como é de época, ele diz não, todos os cálculos são quiméricos ou são fantasiosos. A gente não pode hoje usar da mesma dureza. A própria Gênese já traz isso, e eu tenho um livro bem antiguinho, que foi editado aqui, se eu não me engano, 38 a 39. Deixa eu ver aqui, 39, ele foi editado pela FEB pela primeira vez. E, gente, é Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pela autoria de Emmanuel. E ele traz tudo aqui, a gênese planetária, a vida organizada, as raças adâmicas, a civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia, o povo de Israel, a China milenária, as grandes religiões do passado, a Grécia e a missão de Sócrates, e ele de Sócrates. Esse livro aqui eu tenho antiguinho, minha esposa comprou o mais novo aqui, mas esse aqui é o meu antigo, que vale a leitura a todo momento. E vale para a gente ficar comparando com esse momento. Inclusive, vou retroceder aqui um pouquinho. Lá em Formação dos Mundos, quando ele fala da toda a abrangência, ele fala assim como os fluidos que o enchem. Nós paramos na questão 48, quando ele diz que os cálculos são quiméricos. Pois é um fato que não são. Né? Não são quiméricos. Para a época, seria essa a visão. Mas é pouco tempo. Não, era uma dificuldade na época você tentar trazer, já com todos os avanços que a doutrina trazia, fatos que fossem tão contundentes e que se botassem de frente com a ciência. Né? Então, hoje nós já temos as colocações da formação do homem, Homo sapiens, por exemplo, 200 mil anos, é uma teoria mais próxima, 200 mil anos, 180 mil anos, como a teoria de entrada aqui nas Américas, do homem nas Américas, é de 13, 14 mil anos. 12, 13, até 10 mil anos tem essa teoria também, e que vai ao encontro do momento em que começamos a deixar de sermos nômades e caçadores para sermos tribos estabelecidas e extrativistas
mas plantadores. Começamos a domesticar animais e terra. Então, nós somos muito novos nessa nossa formação, que extraordinariamente, nos últimos 100 anos, a evolução da ciência foi absurda. Nos últimos 50, mais ainda. Os últimos 25, então, é extrato. E dizem que isso está acontecendo, essa data, desde 2020, que até 2025 a gente vai conseguir ter o avanço muito maior do que os últimos 50 anos em volume e capacidade de criação de novos eventos através da ciência. Então, nós estamos vendo, mesmo nesse momento de impacto de um Covid, mesmo com todas as críticas, sem entrar no mérito, nós desenvolvemos vacinas, nós que eu digo, a humanidade, através de seus cientistas e do plano espiritual, claro, certamente intuindo e fortalecendo esse propósito, de uma maneira extraordinária, nunca vista, né? Tivemos uma resposta muito rápida para esse chamado acidente, que de acidente não tem nada, pois que era necessário nesse momento da nossa história, mas isso fica para um outro momento. Mas eu falava dos fluidos, né? Os fluidos que o enchem, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Trazendo aqui uma notícia que é traduzida dos astrofísicos, né? Olhando para o espaço através dos seus potentes telescópios e através do Hubble e outros tantos telescópios que já estão singrando aí o espaço, esse mar negro, escuro, descobriu-se o seguinte: tudo que nós conhecemos como matéria está indo ao encontro do que nós estamos falando. Nós ainda vamos tratar aqui, povoamento da Terra, pluralidade dos mundos e diversidade das raças. Mas só para crescer um pouquinho, tudo que nós conhecemos como matéria, através da física mecânica, é só 5% do universo. Astrofísicos falando. Eles olhando agora, mas é que tem aquele espaço vazio. Nós estávamos falando do fluido, lembra? O fluido cósmico universal está tudo imerso nele, tudo tem origem nele, tudo está imerso nele. É como se fôssemos peixes todos, elementos num grande oceano desse universo ou multiverso, a teoria do multiverso. Então, tudo que nós conhecemos de ciência para 5% da matéria como nós a conhecemos. Essa matéria, carbono, essa nossa formação molecular, essa nossa estrutura física, eu não estou falando do perispírito, tá? Eu estou falando do corpo apenas, que nos dá morada como espíritos que somos. 5% só. Os outros 60 e poucos por cento, eu não vou ficar entrando nos números absolutos, mas numa ordem de grandeza, mais de 65% é matéria, é energia, é energia escura. Mais de 65% do que se observa, energia escura. Que energia é essa? Ainda não sabem dimensionar, mas ela é expansionista, está fazendo esse movimento que eles estão vendo de um universo em expansão, de mudanças assim, bastante aceleradas e que não nos dávamos conta com a ciência de 20 anos atrás, 15 anos atrás. O Hubble, por sinal, foi esse grande observador do espaço, que mudou muito o nosso modo de entender o espaço em que estamos inseridos, a nossa Via Láctea, que é uma das 2 trilhões de galáxias de um universo observável segundo os astrofísicos. Nossa Via Láctea, que contém de 100 a 400 bilhões de estrelas, é uma das 2 trilhões de galáxias que existem no universo observável. É de pensar como somos pequenos, né? Chegam a fazer o comparativo de que há mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia que podem ser contados de todas as rochas no nosso planeta, que é uma grande rocha, na verdade, né? Bom, então, essa é a matéria. E mais de 20% é energia escura. Então, olha só, quando a gente está olhando para o espaço, está vendo estrelas, a gente está vendo o reflexo da luz, todo aquele escuro que a gente vê à noite, porque está na ausência do sol, todo aquele espaço
já está traduzido para a nossa ciência, que ainda caminha para identificar, não encontrou um elemento mensurável, mas já sabe que é tangível por forças e cálculos e por retorno de luz, que parte é matéria, uma parte expressiva é matéria, mais de 65%, e outra é energia escura. Gente, não tem nada perdido. Nós estamos inseridos nesse fluido extraordinário, porque esses 20% são os que agregam, que fazem gravidade, enquanto o outro é matéria que se expande, 25% para fazer o equilíbrio, pouco mais, talvez até menos, um pouquinho de 25%, fazem essa gravidade, embora a gente diga que a gravidade lá é zero, mas ela mantém essa aglutinação. É extraordinário. O Livro dos Espíritos já trazia um avanço à sua época extraordinário que está sendo visto hoje. Só é permissível hoje. Inclusive a entrada, se tivéssemos hoje, quer ver? Se tivéssemos hoje fazendo a nossa aula, o preparo seria a pluralidade dos mundos do livro Religião dos Espíritos, onde ele coloca, enquanto o homem se encaminha para a Lua estudando-a de perto, comove-nos pensar, também por Emmanuel e Chico Xavier, esse livro, que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século, quando essa obra foi feita. E falando em povoamento e pluralidade, vamos avançar. Povoamento da Terra. Bom, a gente deu até um pouco de spoiler quando falamos aqui a caminho da luz, porque nós falamos de todos os capítulos que trazem a formação desses povos, que a gente já viu que não vem de fora. O que vem de fora foram os espíritos que vieram adiantar a nossa caminhada enquanto espécie humana. Foi sim, aí sim, a importação de espíritos. Para alguns foi a exportação, degredos que saíram dos seus mundos, das suas formações, para serem degradados aqui no planeta lá, porque não alcançaram a moralidade, aqui para nos dar avanço científico pela própria ciência. E aí vem, um deles é o povo adâmico, os egípcios, os indianos, enfim, como está ali colocado a formação da civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia, o povo de Israel, todas as explicações de como somos formados através desses múltiplos espíritos. Somos todos irmãos, mas traduzidos na espécie humana e espíritos vindo de muitos pontos. Muitas são as moradas do nosso Pai. E aqui no povoamento a espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra, porque não dá para a gente pensar, inclusive a alegoria de Adão e Eva, e depois a tradução dos seus filhos e como começou a ser povoado, pode ser traduzido na mesma forma que Noé botando para dentro de uma arca todos os seres vivos que haviam num orbe enorme, ele tem uma arca que pudesse aglutinar, lá com um pouco menos de 5.000 anos, todas as espécies para sobreviverem a um cataclisma que, se o nosso planeta tivesse sido submerso por todas essas águas, nós teríamos que entender de onde veio toda essa água para poder cobrir o planeta dessa forma e depois voltar aos seus leitos originais. E que a atmosfera estaria equilibrada. Cientificamente, não tem. É claro que essa alegoria ela tem sentido lá atrás de um grande cataclisma que aconteceu e na observação parecia que o mundo estava acabando. Pouco menos de 500 anos atrás, ninguém sabia que a América do Sul e do Norte existia no além-mar da Europa. Então é fácil de pensar. Pluralidade dos mundos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Essa é uma grande pegada. Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, que não é uma realidade, e em perfeição, que está longe de acontecer. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Matou. Resolveu a nossa história, pluralidade dos mundos. Nós não estamos sós. Temos que entender que ainda estamos sob grande avanço. Gente, por favor,
Quem tiver oportunidade, interesse nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata muito ciência, vamos pegar Caminho da Luz, de Emmanuel pela pena de Chico Xavier, vai ajudar muito. E vamos pegar, olha só, o site da NASA está lá disponível. Hoje, eletronicamente, a gente tem acesso a um monte de informação. Em vez da gente ficar andando aí no Instagram para saber quem é feliz sempre, no Facebook, quem está sempre sorrindo, como se as coisas nunca mudassem na vida, com aquelas imagens de sempre que só os dentistas gostam. Eu gosto, adoro os meus amigos dentistas, mas é que todo mundo fica aparecendo sorrindo como se aquilo acontecesse sempre. Vamos lá, pega o site da NASA, entra lá que tem muita explicação, imagens, milhares de imagens extraordinárias e é pura ciência, para dar embasamento de quem somos, de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. A nossa aula vai se encerrando com uma lembrança do seguinte, duas coisas. Uma da ciência. O Sol vai ter fim, está previsto para daqui a 10 bilhões de anos, ou seja, um pouco mais de 14,6 bilhões de anos ele se extingue, mas a nossa Terra, como ela é hoje, deixará de ter essa potência com 1 bilhão de anos à frente, tá? De agora a 1 bilhão de anos, porque nós não teremos mais a mesma atmosfera, com o processo de extinção do Sol, seremos engolidos nesse processo aqui dessa conjunção estelar. É o que pensar, né? Não dá para ficar pensando em viver na Terra para sempre. Vamos evoluir porque muitas são as moradas do nosso Pai. Deus, Ele nos propicia a evolução. Portanto, vamos buscar os caminhos evoluindo junto. A segunda, para a gente encerrar, eu falei que a aula é de novembro, mas não está cedo para lembrarmos quantas famílias são assistidas pela nossa querida Casa do Caminho. E Dr. Herman, no ano passado, havia tranquilizado todos os trabalhadores, todos os colaboradores, enfim, todos aqueles que participam da casa, de que seria possível atingir a meta do ano passado, 2020, embora de modo acanhado, ninguém ficaria desassistido. E de fato aconteceu. Todos vocês que nos assistem nesse momento, todos vocês que estão nos pegando em gravações futuras, em outras palestras, vendo outros companheiros, colegas fazendo suas participações, vão lembrar do seguinte: é o momento de nós pensarmos que, embora esteja ainda muito difícil para todos nós, eu sei do confronto das perdas laborais, né? Das perdas de condições econômico-financeiras, das perdas por questões psicológicas, no ir e vir de tantas almas que partiram e deixaram um vazio em nós, é o momento de nós pensarmos naqueles que, nesse momento, estão mais agravados por essa questão mundial do Covid, estão precisando muito do auxílio e do amparo de quem pode, de alguma forma, apoiar. Estão sendo montadas as cestas de Natal na Casa do Caminho. Pode falar com a Marilene, com a Fatinha, pode falar com a Ana, enfim, buscarem por elas, buscar no site, buscar as notícias da Casa do Caminho e ver o seguinte: a cesta esse ano está prevista por um valor que talvez possa deixar alguém assim, R$250 é muito dinheiro, eu também concordo, é muito dinheiro. Mas a gente pode se cotizar, a gente pode se reunir. Natal não é uma reunião, nós não vamos nos reunir, queiramos ou não, às vezes, em torno de uma mesa para ceia, na comemoração dessa data, que nos lembra a chegada desse menino Jesus de Nazaré, do Jesus, esse modelo e guia. Vamos nos reunir em torno dele nesse momento, lembrando desses mais desvalidos. Somos desvalidos também. Somos enfermiços, precisamos desse Jesus hoje e sempre, mas podemos fazer um pouquinho. Vamos nos cotizar. Não dá. Reúne na família quem possa contribuir. É uma cesta com todos da família reunindo. Reúne mais gente, chama o tio, chama a mãe, chama mais alguém. A gente também tem que oportunizar, tá? Porque a gente fica falando muito que as pessoas não são caridosas, mas a gente tem que lembrar o seguinte: está sendo oportunizado a elas o momento de realizarem, de fazerem alguma coisa. Esse é um bom momento. Momento de Natal, nos mexe, sempre move com todos nós. Vamos oportunizar aos nossos amigos, nossos familiares, aos mais próximos, esse momento de formarmos essa cesta básica da Casa do Caminho,
com o kit de ceia natalina. Porque não é uma questão... Jesus nasceu 25 de dezembro? Já sabemos que não, mas é uma data que a humanidade se refere a ele. É uma data em que o orbe, todo o planeta, se volta para ele. Queiram cristãos ou não, é respeitado. Pois que ele, lá atrás, pouco mais de 2000 anos, dividiu o calendário, dividiu a história e nos divide até hoje para que saibamos quem é o homem antigo, quem é o homem novo, o ser antigo, o ser novo, a mulher antiga, a mulher nova, essa que é co-criadora com Deus. Vamos ajudar. É um momento. Eu lhes peço encarecidamente que, sobre tudo que pudermos estudar, ponham em prática, mas ponham em prática essa oportunidade. Façam valer a pena a oportunidade de pôr em prática, se agregando em torno de atender esse pedido da Casa do Caminho, do Dr. Herman, para a formação dessa cesta básica de Natal, de tantas famílias que dependem, elas sim, dependem materialmente nesse momento de todos os esforços que a Casa do Caminho, sua direção, todos os colaboradores internos, colaboradores externos podem fazer. Eu agradeço a oportunidade, fiquemos com Deus e que possamos olhar para Jesus, modelo e guia, como esse norte da bússola do nosso coração, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado.